Bom, imagina a situação de um casal que eles chegam em um ponto da relação que eles querem ter o próprio filho. Afinal, a maioria das mulheres querem ser mãe. Só que o único problema é que esse cara não bate bem da cabeça, e ainda por cima ele não consegue fazer relações com sua esposa, que digamos que é por um motivo meio broxa. E gera uma crise no relacionamento porque a esposa não só quer ser mãe, como ela também tem suas necessidades. Se é que você me entende. E então que o marido revela o motivo do que seria necessário para fazer o jubileu dele subir de novo. E a resposta disso não é nada agradável. Sim, eu vou falar de um mangá que me causou traumas e que eu já li há bastante tempo. E esse mangá se chama Netoro Acerarya, que com certeza ele tá no top 10 piores mangás que eu já li. O que vocês estão prestes a ver é bizarro, mas eu queria dizer que esse vídeo ele tá completo, eu vou falar dos 27 capítulos do mangá. Então basicamente é um resumo da história completa, mas eu preciso deixar um aviso importante. Se você tem algum tipo de gatilho com histórias ruins que você com certeza não ia ler, eu não recomendo esse vídeo, é melhor esperar outro que eu garanto pra vocês que vai ser mais light. Mas se quiser encarar mesmo assim, é melhor pôr o cinto de segurança, porque hoje eu vou falar de um dos piores mangás que eu já vi. E eu também recomendo que usem fones, porque eu xinguei muito nesse vídeo. Mas bora pro que interessa, que é falar dessa bomba. A história acompanha a Haruka, que é essa mulher aí, e o marido, que é de um arrombado chamado Shun. Eu falo isso porque olha a cara desse infeliz, é muito zoado o traço dele. Não é nem só porque eu acho ele arrombado, ele realmente parece mesmo, mas enfim. A Haruka, ela tá afim de ser mãe, ela tá tentando ter um filho com ele já tem um tempo, só que tem um pequeno probleminha. O arrombado do marido não consegue fazer sesgo com ela porque toda vez que ele vai tentar fazer isso, o jubileu dele não sobe. Ele até foi no médico ver que bosta tava acontecendo com ele, por que isso tava acontecendo, e o médico chegou pra ele e falou: cara, não tem nada de errado com você, talvez você só não esteja com vontade de fazer sesgo mesmo. E eles voltam a ter uma conversa, então eles acabam debatendo de novo sobre ter um filho ou não. E ela já começa a achar que ele não quer ter um filho ou que não quer ter sesgo com ela, acaba rolando um leve draminha nessa parte. E depois dela começar a chorar, ele resolve soltar o que ele tava a fim de falar há muito tempo. E foi nessa hora que meu ódio por esse mangá começou. Ele simplesmente solta uma de que quer que ela fique com outro cara. Puta que pariu, que arrombado filho da puta. E a partir daqui vai começar um show de aberração e esquizofrenia, porque no início ela até tem uma resistência de não querer fazer. Ela começa dizendo que isso é estranho ele pedir isso pra ela, e convenhamos que isso é estranho pra caralho, diga-se de passagem. Mas pelo fato do marido dela não tá dando conta do recado e ela também ter as necessidades dela, ela no fim acaba aceitando, e agora o show de horrores começa a piorar. E eles vão numa espécie de Tinder japonês encontrar um cara pra ela, e nem pra escolher um arrombado que eles conhecem, né? Inclusive escolheram um cara qualquer. E bem que eu avisei, isso é um show de bizarrice. E quando ela vai se encontrar com o cara que eles marcaram, o corno fica esperando na frente do motel. E acaba rolando as coisas que você tá pensando, enquanto o corno tá esperando do lado de fora ouvindo tudo, por causa que ele tinha um microfone que deu pra ela. E depois acabou que ela não gostou do que aconteceu e pediu pra parar, porque ela não queria voltar a fazer aquilo de novo. Só que pela insistência do marido, porque ele não conseguia dormir com ela se ela não dormisse com outros caras, isso acabou acontecendo. Cada vez com mais frequência ela saía com outros caras. Mesmo que aparentemente ela não gostava do que estava acontecendo, ela continuava fazendo, o que não faz o menor sentido. E cada vez que isso ia acontecendo, a relação deles ia piorando, porque isso é meio óbvio, né? Cada vez mais eles estavam se distanciando e só ia de mal a pior. E aí vem a terceira maior nojeira desse mangá, porque o cara fica frustrado pela mulher dele tá fazendo isso, sendo que no início de tudo foi ele que começou com isso. Puta que pariu, que arrombado filho da puta. E logo após isso, eles topam com um ex-amigo de escola da Haruka, que praticamente despertou um interesse na mulher. Basicamente o que ela ia contra no começo, agora ela faz porque ela quer. Antes o arrombado do marido levava a Haruka pra outros caras botarem nela, agora ela mesma vai sozinha porque ela quer. E aí você me pergunta: Oti, você achou isso ruim? E eu te respondo que eu achei foi pouco, porque esse arrombado do marido dela tem mais é que tomar bem no meio do cu mesmo. Apesar de que o show de bizarrices dessa história aqui tá muito pior que o normal. Chamar isso aqui de roteiro esquizofrênico chega até a ser um elogio, sabe? E após isso, esse senpai da Haruka meio que vira, entre aspas, o comedor oficial dela. Depois disso, ela para de sair com vários caras e acaba saindo só com ele, pelo menos até aquele momento. E o sofrimento desse arrombado do marido dela é a minha alegria, porque um cara que faz isso com a própria esposa tem mais é que se fuder mesmo. Eu queria muito dropar o mangá nesse ponto da história,
história, porque eu não tava aguentando mais. Mas ao mesmo tempo eu queria ver como essa aberração ia terminar. Acabou que minha curiosidade foi maior que meu nojo por esse mangá. Eu tenho que dizer que curiosidade é uma merda, mano. E cada vez mais que essa coisa doentia ia acontecendo, os dois ficavam mais distantes ainda. Enquanto o corno ia trabalhar, outro cara ia ficar cuidando dela, sendo que ele tava ciente de que isso tava rolando. O que no fim do dia acabou levando a só uma conclusão que eu queria que tivesse acontecido quando esse papo aconteceu. E enfim, finalmente tocaram no assunto do divórcio. Eu quase não tava acreditando que esse papo demorou bastante pra acontecer. Mas depois dessa parte meio que rola uma vitimização do cacete e eles acabam não terminando no fim do dia. E agora vem a parte mais doentia desse mangá. O arrombado do marido dela pede pra ela dormir com o pai dele, e eu não tô zoando. Eu já tava lendo até aqui com muita raiva de tudo que tava acontecendo, essa parte só piorou tudo pra mim. A única coisa que me incentivou ainda a continuar lendo a parte daqui é porque tava perto do final e eu queria muito ver como essa bizarrice ia terminar. Porque caso contrário, se fosse um mangá muito maior e não fosse finalizado, eu teria parado por aqui, porque sério, eu não ia conseguir continuar lendo. E acontece muita coisa sinistra que nem vale a pena mencionar, e nessa parte, o pai da Haruka acaba descobrindo todo esse show de horrores que tá acontecendo. E o arrombado do marido dela leva uma surra muito bem dada do sogrão, o que eu particularmente nesse momento tava muito satisfeito e ainda achei que ele bateu foi pouco. E se o divórcio não tinha acontecido antes, agora não tinha mais jeito, era a única opção. Afinal, o pai dela não ia aceitar tudo isso que tava rolando com a filha dele. Pelo menos uma pessoa tem a cabeça no lugar nesse mangá. E depois da surra que ele levou, ainda foi forçado a ficar sem ela. Pra mim, esse seria o final perfeito se tivesse acabado aqui. O cara levou uma surra e ficou sem a esposa dele, seria um aprendizado ideal por tudo que ele fez. Mas infelizmente essa história bizarra não acabou aqui, ela continua, porque deu um time skip de 3 anos mais ou menos. E durante esses 3 anos ele nunca teve contato com ela, ele nem sabia onde ela estava morando, só que ele acabou investigando e descobriu. E ele tem uma conversa com ela e rola várias coisas e acontece deles acabarem voltando. Só que vocês acham que eles se arrependeram e voltaram a ser um casal normal depois de tudo que aconteceu? Negativo, é agora que vem o pior final que eu já vi numa história de mangá e anime na minha vida. Após eles se reconciliarem, eles voltam a morar junto e tem uma cena que ele tá saindo do trabalho. Depois de um longo dia na empresa, ele vai pra casa e quando ele chega, tem 2 pares de sapato, dando a entender que aquela vida doentia que eles tinham continuava. Só que muito pior que antes, porque agora a esposa dele faz isso porque ela quer. E rapaziada, eu terminei de ler esse mangá com uma sensação muito ruim. Na verdade, quando eu cheguei no último capítulo, eu senti até vontade de pular de uma ponte. E não acredito que alguém teve coragem de escrever e ainda por cima desenhar essa história. E eu descobri esse mangá em uma outra rede social e falavam que era muito ruim. E sabe aquela curiosidade que a gente quer saber por que eu dei essa história? Basicamente o meu caso foi esse. Acho que muitos também estão vendo esse vídeo pelo mesmo motivo, tá ligado? E o pior de tudo é que eu não sabia o significado de Netorare. Então eu descobri através desse mangá lixo, que basicamente são mangás ou animes que abordam o tema de traição e o pior de tudo que tá no nome desse mangá. Se eu soubesse disso, eu nunca sequer teria dado uma chance pra essa bosta, tá ligado? Mas se você assistiu essa história até aqui, eu te considero um guerreiro. Então comenta aí NTR é um lixo, que é pra mim saber dos curiosos que chegaram até aqui, que eu vou dar coração em todos os comentários por ter sofrido junto comigo. Mas não esquece de ver se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.